Na 25 do livro 1, para vestibular em História, frente 1, capítulo 1, né? Brasil. Bem, vamos ler aqui junto essa questão e a gente vamos resolver ela aqui, tá? Durante a Baixa Idade Média, séculos 11 a 14, né? Então, do ano 1000 até 1453, o Ocidente importou com regularidade e intensidade crescentes especiarias de áreas e civilizações não cristãs. Essas mercadorias eram, bom, só antes de chegar a ler as alternativas, o que ele está falando, né? O que o autor da questão está falando para vocês, né? É que você tem comércio entre a Europa e os árabes, né? E os árabes são intermediários entre os europeus e os produtos asiáticos, né? Que vêm predominantemente da China e da Índia. E esses produtos são as tais das especiarias, né? O que é? Pimenta, cravo, canela, açúcar, beleza? Nessa época aí, que eram itens para você colocar na sua comida, né? Ou eram itens afrodisíacos, alimentícios, né? Hospitalares, em alguns casos. Essas eram as tais das especiarias, né? Só relembrando. Ó, então a pergunta é: essas mercadorias, as especiarias, eram A. Adquiridas por meio de escambo, trocas por quinquilharias, ou por roubo dos povos produtores, como na costa ocidental da África. Olha, essa tá bastante errada, tá? Porque é o seguinte, claro que você tem trocas, né, entre os europeus e os árabes, entre os árabes e os asiáticos, enfim. Mas, predominantemente, essas trocas eram amoedadas, né? Eram amoedáveis, desculpa. As trocas entre esses povos eram feitas por moedas, né? Tanto que os europeus queriam fazer comércio com os árabes muito para ter moedas raras nos seus cofres, né? É o tal do metalismo, que é uma das políticas do mercantilismo. Tudo bem? Então a A já está errada de cara. B. Essas mercadorias eram compradas com moedas nos portos do Mediterrâneo Oriental ou trocadas por tecidos de lã provenientes de Flandres e das cidades do norte da Itália. Olha, essa eu imagino que seja a correta, tá? Porque é o seguinte, já tem isso que eu falei para vocês, né? Esse comércio é feito com moedas. Então, os europeus compravam essas moedas, compravam essas especiarias com moedas em portos no Mediterrâneo, né? Onde hoje é a Turquia, onde hoje é a Palestina, Israel, tá certo? Ou os europeus conseguiam esses artigos trocando lã, tanto crua, certo? Quanto já manufaturada, né? Como roupas, né? Trocava essas especiarias por lã, que era feito, né, era produzido, né, tinha as ovelhinhas lá na Flandres e no norte da Itália. Flandres é a atual norte da França e Holanda, né? Beleza? Sim, isso está correto. É isso que eu falei para vocês. Os europeus conseguiam essas especiarias por trocas, que era pouco, mas mais por moeda ou por outros produtos, como a lã. Tudo bem? Eu imagino que seja bem, então. Vamos ver o resto aqui. C. Obtidas com exclusividade pelos bizantinos, né, do Império Bizantino, que a capital era Constantinopla, atual Istambul, né, o famoso Império Romano do Oriente, que vocês estão vendo em História Geral. Obtidas com exclusividade pelos bizantinos, os quais revendiam igualmente com exclusividade aos mercados venezianos. Essa está errada. Por quê? Não é que não é uma coisa que não acontecia, né? Que as mercadorias, os bizantinos conseguiam essas mercadorias, as especiarias, e revendiam para os venezianos, né, os comerciantes italianos de Veneza. Não é que isso não acontecia,
Mas é que essas mercadorias não eram obtidas com exclusividade por nenhum nem por outro, tá? O único período em que os italianos vão ter exclusividade com o comércio europeu vai ser depois da queda de Constantinopla, ou seja, depois de 1453, em que aí os turco-otomanos, que destruíram o Império Bizantino, vão escolher comerciar quase que apenas com os italianos, que são os comerciantes mais antigos do mar Mediterrâneo do lado cristão. Entenderam? Então, os italianos não têm exclusividade de mercado. Você tem portugueses, ingleses, espanhóis, enfim, todo esse povo indo lá nos portos do Mediterrâneo para pegar as especiarias, eles conseguiam pegar igualmente. Beleza? D. Essas mercadorias eram vendidas nos portos europeus pelos comerciantes árabes, depois de trazidas do Oriente por caravanas de camelos. A única coisa que está errada em quantidade é que aconteceu o contrário, mas os europeus iam aos portos árabes pegar essas mercadorias, tá bom? Então é o contrário que vai acontecer, tá certo? E essas mercadorias eram transportadas por navios de cabotagem, principalmente ibéricos, que as vendiam nos mercados da Europa do Norte. Não, os navios, principalmente eram navios italianos, né? Eles eram prestadores de serviço para todos os reinos que existiam na época, tá? Tudo bem, gente, então essa é a razão pela qual cada um está errado e a B está correta, tá? Mas só queria sublinhar uma coisa, que é o seguinte, essa questão ela é um tanto específica demais, entendeu? Por exemplo, a D eu falei para você, eram vendidas nos portos europeus pelos comerciantes árabes. Não, é o contrário. Na E, elas são transportadas por navios de cabotagem, principalmente ibéricos. Não, são principalmente italianos. Beleza, são coisas que vocês podem, por intuição, saber, mas são coisas muito detalhistas que estão sendo perguntadas, tá bom? Aí você poderia saber, na intuição, sabendo que os maiores comerciantes são os italianos nessa época, né, na Baixa Idade Média. Depois, por exemplo, na Idade Moderna, vão ser os ingleses, por exemplo, né? Não é verdade? Então, eu diria que é o seguinte, para quem vai prestar vestibular estadual, Enem, não é muito o perfil mais das questões, tá bom? Tanto que esse vestibular da Unifesp, se eu não me engano, ele não existe mais. Isso aqui é uma prova pré-Enem, tá bom? A não sei quem for fazer medicina ainda, tá certo? Então, é um nível de detalhismo muito específico de quem vai fazer FGV, por exemplo, vai fazer PUC, tá bom? Que são mais fortes em humanos. Espero que eu tenha, então, respondido para vocês. A correta é a B, pelos motivos que eu falei anteriormente, tá bom? Obrigado.